Glória a Deus. Amado, abre a sua Bíblia no livro de Lucas, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2. Amém? Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 8. O título diz: Os pastores de Belém. Amém? Vê se perto de você tem alguém sem Bíblia. Compartilha com ele a leitura da palavra de Deus. Caso você prefira, também pode olhar na tela. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2. Versículo 8. Diz assim: Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor, e o anjo lhes disse: Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi nos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Amém? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para te adorar, para te louvar. Ó Deus querido, eis aqui a sua palavra. E ó Deus querido, cremos que a tua palavra é a verdade, que ela é inerrante, ó Pai, e que somente ela, ó Deus, pode trazer a tua revelação a nós. Pai querido, toma esse momento nas tuas mãos. Ó Deus, dê-nos condição de ouvir a tua voz. Prepara o nosso coração para a tua palavra. Senhor, toma a minha vida nas tuas mãos. Eu dependo de ti, ó Pai. Dê-me autoridade para pregar a tua palavra. E que a tua palavra venha e produza o milagre, ó Pai, para o qual nesta noite ela está sendo, ó Pai querido, enviada. Assim nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Glória a Deus. Amados, hoje se comemora no mundo cristão, não é? E até por aqueles que não comemoram, mas é conhecido esse dia como o dia do nascimento de Cristo. Há muita comemoração, há muita festa, principalmente em países como o nosso, como o Brasil, onde todo mundo, independente daquilo que ele acredita, independente da sua vida, que ele faz no dia a dia. Minha mãe mora próximo a um lugar onde há tráfico, e onde eles deram um tiro para comemorar o nascimento de Jesus. Então você vê, né, que todos comemoram, de um jeito ou de outro, o nascimento de Cristo. Agora, amado, a questão é que muita coisa é envolvida, e eu queria chamar a sua atenção para aquilo que o texto diz, não é aquilo que a palavra do Senhor diz. Existem algumas pessoas, de vez em quando o Fantástico vem colocando algumas coisinhas,
e descoberto uma casa que poderia ser a casa de Jesus, e descobriram não sei o quê, e ficam fazendo assim. Nenhum documento é igual à Bíblia Sagrada. Não é porque o cristão está dizendo isso, não é porque eu estou dizendo isso, não. A Bíblia contém mais escritos antigos do que todos os escritos junto de outros. A arqueologia da Bíblia, ela é mais contundente do que qualquer outra. Ela não está em cima de situações, suposições, mas em cima de fatos, daquilo que a palavra diz e que é confirmado muitas das vezes na história de Israel, na história do Egito, na história da Babilônia, nas terras onde Israel foi levado em cativeiro. Lá está registrado também uma grande particularidade com os documentos que são bíblicos. Então a palavra de Deus, ela tem mais autoridade do que qualquer outros escritos em matéria de documento antigo. Os textos mais antigos, com melhores preservações, são os textos sagrados. Porque aquele povo, o povo judeu, adorava o Senhor. E tinha seus mandamentos como lei. E eles guardavam, copiavam, e tinham um zelo em guardar. Nenhuma outra escrita, nenhum outro documento teve tanto zelo em ser guardado, como foi os documentos, os livros que hoje compõem a nossa Bíblia Sagrada, que hoje compõem esse livro. Amado, algumas pessoas vêm dizer, e é claro, a gente sabe de alguma coisa, por exemplo, não foi no dia 25 de dezembro que Jesus nasceu. A data não foi nem próxima a dezembro, porque os pastores estavam lá no campo, então não poderia ser inverno lá. A gente sabe que agora, lá no hemisfério norte, é inverno. Então, não poderia ser nessa época, tinha que ser no nosso inverno aqui, e o verão deles lá. Então a data seria março, abril, por aí. Mas por que foi escolhido esse dia? Constantino colocou por causa de uma grande festa que havia no mundo pagão, adoração ao Sol Invictus. Então, para juntar isso, para que o cristianismo tivesse uma data, foi colocado isso. Agora o interessante é que acabou a festa do Sol Invictus, porque o sol da justiça brilhou mais. Hoje, se a gente não explica isso para muita gente nem sabe, mas sabe o que é o Natal de Jesus, o Natal de Cristo. Então a data não importa muito. Tem gente que nasceu em janeiro e foi registrado em junho. E aí pergunta, qual é a data que você comemora? Eu comemoro às vezes as duas. Eu comemoro às vezes janeiro e às vezes junho, mas aqui vale a que está na certidão. Mas eu nasci tal dia. Então com a gente acontece a mesma coisa. Outros vão dizer, ele não nasceu. Ora, amado, quando você vai a algum lugar e você vai preencher, tirar um documento importante. Qual o documento que eles te pedem? Identidade. Mas quando você vai tirar a identidade, que é o documento mais importante que você vai tirar, o que eles vão te pedir? Certidão de nascimento. Amém? Só isso basta? Basta. Eles chamam lá tua mãe e teu pai para perguntar, vem cá, ele é teu filho mesmo? Ou esse papel aqui está mentindo? Eles chamam pai e mãe, chamam o escrivão que escreveu? Não, o escrivão, quando ele termina lá a certidão de nascimento, ele diz o quê? Eu escrevi e dou fé que é verdade. Você leva aquele documento e em qualquer lugar que você precisar, aquele documento vale para dizer que você nasceu naquele dia, que o seu pai e sua mãe é o que está escrito ali e que o seu nome é aquele ali. É ou não é verdade?
Não é isso? É. É ou não é? Aí, amado, presta atenção. Esse escrivão, quando fez essa certidão de nascimento, ele se baseou em cima de um documento que o pai ou a mãe levou do hospital dizendo que o menino nasceu. Não foi isso? Hã? É exatamente isso. E aquela folha bate. Amém? Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos os 4 escrevendo e dando fé que Jesus nasceu. Que sua mãe era Maria. Que seu pai era José, lá naquela época. Mas todos eles escreveram também que o seu nascimento não foi algo natural, mas sobrenatural. Maria não era a mãe de Jesus na sua essência, porque ele já era antes do princípio. Ele era Deus se fazendo carne. José não era o pai biológico dele. E não é só um dizendo isso, não. Quantas certidões de nascimento você tem? Quantas? Uma. Ela prova que você é você? Jesus tem 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas os outros disseram, isso aí não serve. Mas o teu papel serve. Não foi somente um escrivão, mas 4. São 4 que narram não só o nascimento, mas toda a sua vida, tudo aquilo que ele fez. Então aqui, amado, Lucas está narrando que quando chegou a época do nascimento de Jesus, José e Maria estavam numa estalagem, estavam ali abrigados num lugar onde colocam os animais, e veio o tempo de ela dar à luz, e ela deu à luz e colocaram Jesus numa manjedoura. Nesse mesmo momento, apareceu um anjo para 3 pastores que estavam tomando conta das suas ovelhas lá no deserto. E como é que os pastores tomavam conta? Isso aqui é importante para as pessoas não ficarem, né? A cultura judaica é diferente da nossa e os tempos são outros. Os pastores saíam para passar o verão tomando conta das ovelhas. Não era igual a gente vê hoje, o cara vai, toca o gado e volta no mesmo dia. Ele vai e vai ficar lá. Na hora de dormir, o que eles faziam? Eles faziam um aprisco. Eles faziam um cercado de pedras e deixavam apenas uma abertura. Essa abertura, ele ia se sentar nessa abertura e ele ia dormir ali sentado. Por isso Jesus Cristo disse, eu sou a porta das ovelhas. Por que Jesus disse, eu sou a porta? Por que ele disse, aquele que entrar e sair por mim encontrará pastagens? Jesus estava se referindo a um tempo uma época. Não é agora, Jesus é uma porta. Porta de quê? Porta das ovelhas. Ovelha passa em porta? Que porta? Então a porta era o próprio pastor que se assentava. Jesus então, em João 10, diz, eu sou o bom pastor. Ele vai dizer, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Então o que acontecia? Quando uma ovelha se perdia, o pastor botou para dentro do aprisco, a ovelha se perdeu, o que ele fazia? Então ele fechava aquele cercado e ia buscar a ovelha. Aí Lucas vai dizer, não é? Quando Jesus fala, o que faz um pastor quando perde uma ovelha? Ele deixa elas no deserto, as outras 99 no deserto, e vai atrás da outra. Ele não largou elas de qualquer jeito. O texto quando diz largou no deserto, quer dizer, deixou lá onde ele estava pastoreando, mas cercada, guardada, no aprisco, e não de qualquer jeito, porque senão ele vai buscar uma, perde-se outras 3 ou 4. Amém? Então por isso Jesus falou, eu sou a porta. Estava lá de repente aqueles pastores então já deitados, dormindo, ou então ainda conversando, numa fogueira, quando de repente aparece um anjo e diz,
Não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E ele diz: isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Quando o anjo acaba de falar isso, quando ele acaba de anunciar que nasceu o Salvador, que nasceu o Cristo, o que acontece? Aparece dos céus o quê? Versículo 13, no mesmo instante, apareceu com esse anjo uma multidão dos exércitos celestiais. Uma multidão de anjos. O que eles faziam? Louvavam a Deus. Adoravam a Deus. Por quê? Porque o menino nasceu. Então houve uma adoração de anjos que aqueles 3 pastores estavam contemplando. E esses anjos diziam: glória a Deus nas alturas. Boa vontade para com os homens. Ó, cuidado. Em outras religiões trocaram isso daqui. Aquelas religiões que são baseadas na salvação pelas obras, colocaram a seguinte tradução: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens, ou melhor, paz para com os homens de boa vontade. Ou seja, como se você for bom, vai ter então o cuidado de Deus. Como se Jesus viesse para os bons. Olha, o próprio Jesus disse: eu não vim para os bons, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. Então eles dizem, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E eles, quando acabaram de glorificar, quando acabou aquela adoração, eles desapareceram. O que esses homens fizeram? Versículo 15, e aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Amados, a notícia não é só para me saber, mas é para me levar até Cristo, é para me levar até o Salvador. A boa notícia do Evangelho não é para a pessoa saber do Evangelho, não é para a pessoa saber a história de Cristo, é para levar aquela pessoa até o Cristo, até o Salvador. Essa deve ser a atitude de todas as pessoas. O Evangelho tem que me levar a Cristo. A boa notícia tem que me levar até o meu Salvador, que é Cristo. Aqueles 3 reis magos atravessaram cidades para chegar até Jesus e oferecer a ele incenso, ouro e mirra. Não dá tempo agora de a gente falar do incenso, de mirra, o que significa essas coisas. Em outras pregações eu já falei sobre isso. Mas eu quero destacar isso, amado. E eles disseram: vamos. Hoje, a mensagem do Natal foi pregada mais uma vez no mundo. Jingle Bell, Jingle Bell. Já chegou o Natal. A mensagem é: nasceu o Salvador. Mas de nada adianta eu comemorar isso em família, comemorar isso com um montão, mas se eu não for a Cristo. Ele é o Salvador. E eu tenho que ir a Ele. É a boa vontade de Deus para com os homens. Por que o texto está dizendo boa vontade de Deus para com os homens? Coloca para mim Isaías 9,6. Por que boa vontade para com os homens? Será que Deus não tem boa vontade para com os homens? O que essa palavra está querendo dizer? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aqui traz uma coisa muito importante. Um menino nos nasceu. Mas ele não é só um menino. Ele é algo mais do que isso. Ele é um filho que foi dado.
João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Isaías, 900 anos antes de Cristo, estava dizendo, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Não era só um menino, não era o filho de Maria com José, era um filho que estava sendo dado. Esse menino era também um filho que alguém estava oferecendo, que alguém estava dando aos homens. Então o texto diz, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, falando então do poder dele. Por isso os milagres de Jesus estava mostrando que ele era este menino. Lembra quando desceram aquele paralítico diante de Jesus na casa dele? E Jesus olhou para aquele paralítico e disse, perdoados estão os teus pecados. E o povo, aquelas pessoas se injuriaram e disseram assim, quem é você para perdoar pecado? Só Deus pode perdoar pecado. O texto então diz assim, Jesus olhou e disse, o que é mais fácil? Dizer a este homem, seus pecados estão perdoados? Ou dizer para ele, levanta e anda? O que é mais fácil? Bom, mais fácil é dizer, perdoados são os teus pecados. Não precisa de nada, mas é só uma palavra. Se é verdade ou não. Jesus fala então, para que saibais que o Filho do Homem tem poder no céu e na terra para perdoar pecados. Aí o texto diz, então disse Jesus ao paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Então aquele milagre foi para provar que ele tinha poder para perdoar pecados. E como o pecado é uma ofensa direta a Deus, ele não poderia perdoar pecados se ele não fosse Deus. Então o texto está dizendo que o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse texto diz também que ele é Deus forte. Essa palavra ali, né, é o Deus todo-poderoso. Pai da eternidade. Eternidade é algo que não começa e nem termina. Esse menino, então, ele é eterno, porque ele é o Pai da eternidade. Ali está se referindo, então, que ele já existia antes. Ele é o Deus que vai se fazer carne. Príncipe da paz. Se esse menino, então, é o príncipe da paz, se esse menino vai crescer, e ele é o príncipe da paz, que paz é essa? Por isso muitas pessoas confundem muitas coisas espirituais, porque essa paz que está dizendo ali, não é a paz que nós, humanos, muitas das vezes buscamos erradamente, que muitos cristãos até vivem de maneira triste, de maneira angustiosa, de maneira deficiente na maneira de viver, e deixam até de viver por isso, porque procuram uma paz que não é essa. Mateus capítulo 10, Jesus vai falar uma coisa que esclarece um pouquinho isso. Mateus capítulo 10, versículo 34. Então ele é o príncipe da paz. Mateus 10, 34. Jesus falando aos discípulos, ele diz, não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus, ele disse em João 16, 33, se eu não me engano, no mundo tereis aflições. Mas como ele é o príncipe da paz? A paz que ele está dizendo é que ele veio trazer paz do homem para com Deus. Porque Deus
estava, o homem e Deus estão separados. Coloca Romanos 5 para mim, versículo 1. Então Jesus veio trazer essa paz. Jesus veio ser um mediador. Quando duas pessoas não se falam, precisa de quem? De alguém. Então o casamento está mal, homem e mulher já não se falam há 3 meses dentro de casa. Aí um deles vem procurar o pastor. O que o pastor vai falar? Irmão, sim, não sei o quê. Aí vai aconselhar um, vai aconselhar o outro, vai fazer o quê? A mediação. Quando 2 irmãos estão se falando, pastor, você não pode ficar assim desse jeito, cara. Você tem que perdoar ele. Vai no outro, você tem que não sei quem. Então tá bom, vem cá os 2. Um mediador. Porque sozinho não dá. Porque não há paz. Então, o que diz Romanos 5? Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, depois de justificados pela fé, por Cristo, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo mediou a minha paz com Deus, coisa que eu não tinha. Por isso eu falei no início que a nova do Evangelho, a boa notícia do Evangelho é isso. Olha, você pode se chegar a Deus. Jesus veio te levar até Ele. Jesus veio trazer a paz de Deus para você. Jesus veio porque Deus vai... O teu pecado separa você de Deus. O teu pecado traz uma consequência na sua vida. O pecado é inimizade contra Deus, diz Tiago. No Antigo Testamento diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Alguém então tinha que vir. E veio Jesus. Por isso Isaías está dizendo que ele era o príncipe da paz. Ele veio trazer a paz do homem para com Deus. Ele veio então justificar o homem dos seus pecados. Ele veio então ser o salvador do homem. Ele veio então trazer esse homem de volta para Deus. A Bíblia vai dizer que Deus estava em Cristo reconciliando consigo todas as coisas. Porque sem derramamento de sangue, não pode haver remissão de pecados. Então Jesus veio fazer a mediação. Por isso aqueles homens foram até lá Jesus, e é isso que eu quero destacar no livro. Não adianta crer no Natal. Não adianta crer que Jesus nasceu, se eu não for até Ele. Se Ele não for o meu príncipe da paz. Porque quando Adão estava em paz com Deus, todos os dias, ele andava de tarde com Deus no jardim do Éden. Não é isso que diz os primeiros livros da Bíblia? Não diz que Deus, na viração do dia, caminhava com Adão? Mas quando... Eu fico imaginando todos os dias, Adão, quando chegava a hora, Adão já ficava Imagina andar com Deus. Eu não sei quanto a você, mas quando vai chegando a hora do culto, sabe, o meu banho é diferente. O meu banho normal, quando não tem culto, eu entrei no banheiro, tomei banho, saí, acabou. Agora, quando tem culto, é diferente. É um banho diferente. É um banho já com louvor, com adoração. Quando não tem culto, eu vou botar qualquer roupa. Mas quando tem culto, não, eu vou passar roupa. Eu vou me vestir com aquela roupa. É para vir adorar o Senhor, para vir louvar o Senhor. É diferente. Há prazer de se encontrar com Deus, há prazer de estar na presença de Deus. Imagine Adão querendo estar com Deus. Então vinha chegando a hora e lá vinha Deus. E Adão abria aquele sorrisão. E chegava para perto de Deus. Né? Eu estou conjecturando aqui. Né? E não era assim, ele estava lá parado, Deus aparecia do lado dele.
e os dois andando sem falar nada. Não, eles conversavam. A intenção do texto é dizer que o homem tinha comunhão com Deus. Comunhão total. O que é comunhão total? Amado, tem pessoas na igreja que a gente não tem comunhão total. Ou melhor, não tem uma liberdade de comunhão. Não é? Uma liberdade de intimidade. A gente tem comunhão, mas não tem liberdade de intimidade. Por exemplo, tem gente que a gente só aperta a mão. Tem gente que a gente abraça. Tem gente que a gente aperta. É diferente. Então, de acordo com os níveis de comunhão, de intimidade, tem gente que é só um aperto de mão. Tem gente que é só um assim, ó, paz do Senhor. De longe, né? A paz do Senhor. Por quê? Porque às vezes a pessoa não dá tanta liberdade. E aí cada um é de um jeito. Tem gente que não gosta, não é, de ser abraçado. Tem gente que não gosta. Não é, irmão suado vai me abraçar. Agora tem gente que não esquenta para nada não. Quanto mais suado tiver, melhor o negócio. Né? E abraça. Então tem irmão que a gente tem mais intimidade. O que o texto está querendo dizer? Que Adão tinha intimidade total com Deus. Então quando chegava a hora, tá Adão lá andando com Deus, que coisa linda. Mas quando Adão pecou, quando chegou a hora, já não era mais alegria nem prazer que Adão estava sentindo. Era pavor, era medo, era receio. E quando Adão escutou a voz de Deus, o que ele fez? Correu. Só que não foi para Deus. Foi para onde? Para longe de Deus. Para se esconder de Deus. E por quê? Porque ele tinha pecado. Porque ele tinha transgredido. E Deus disse: Adão. E Adão respondeu da moita: estou aqui, Senhor. Aonde? Não, ouvi tua voz e me escondi. Por que você se escondeu? Por acaso você comeu do fruto que eu disse para você não comer? E aí Adão vai e faz aquilo, né, que qualquer um faz. Ó. Quem é o culpado? Você já reparou que você nunca assume totalmente o que você faz? Tem gente que até diz: não, eu fiz. Mas eu fiz porque, talvez por isso Davi era um homem chamado segundo o coração de Deus, porque Davi fala: fui eu, Senhor, não foi ninguém não, fui eu fiz. Davi não ficou, não, mas eu. Quando Natan confrontou e disse: esse cara é tu? Ele não falou: não, mas a mulher ficou se amostrando, não, mas a mulher ficou lá tomando banho pelada, a mulher fez isso, Jezabel, não sei. Não, ele fez o Salmo 51, o que ele falou? Senhor, contra ti somente pequei. Os outros, Adão foi um, foi a mulher que o Senhor me deu. Ela comeu do fruto, depois me deu. Olha só. Amado, veja bem uma coisa. A serpente enganou a Eva. Eva comeu do fruto e ofereceu a Adão. Adão não sabia que era aquele fruto? Era. O que ele poderia fazer? Igual Jó fez com a dele. Tu fala como uma louca, mulher. Não foi assim que Jó falou? Quando ela falou: amaldiçoa esse teu Deus e morre, ele falou: mulher, tu está falando igual qualquer louca. Então ele podia ter falado: mulher, o que você fez? Não quero isso. Mas ela persuadiu também o quê? Adão a comer, e Adão comeu. E ele então coloca a culpa na mulher, e Deus, quando fala com a mulher com a culpa da serpente. E eles viram ali uma coisa: que Deus não passa a mão na cabeça de ninguém. Deus matou um animal para fazer peles, roupas de pele para eles, que estavam vestidos de roupa de plantas, né, de figueira. Deus mostrou ali uma coisa: sem derramamento de sangue não pode haver perdão de pecados. Então Deus sacrifica um animal para que Adão e Eva continuem
a viver. Deus, então, aceita aquele animal como a morte por aqueles pecados, mas não que o animal tivesse algum valor para isso, mas ali já era a primeira profecia apontando para Cristo. Lembra? Então olha só o que a Bíblia diz, ali estava um animal sendo morto. Deus, quando tirou o povo do Egito, mandou matar um animal e aspergir o sangue na porta, para quando o anjo da morte passasse, salvar a vida do primogênito. Deus instituiu o quê? O tabernáculo com sacrifícios. O povo tinha que levar então o animal para ser morto, para ser sacrificado. Então naquela cultura judaica todo mundo sabia que o cordeiro, que o cabrito, que aquele animal era colocado ali pelo seu pecado. E quando Jesus aparece, o que diz João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então não era o animal que estava, não era o sangue daquele animal, mas apontava para o sangue de Jesus Cristo. Não era o sangue daquele animal que estava fazendo a paz de Adão com Deus, mas era o sangue de Cristo. Por isso, Adão teve que ser expulso do paraíso. E Deus não mais andou com ninguém, na mesma proporção que andou com Adão. Até que veio o príncipe da paz. Então os anjos vêm e dizem: eis que vos trago novas de grande alegria, porque hoje, na cidade de Belém, vos nasceu o Cristo, o Messias, o ungido, o Salvador. E junto com isso, uma multidão louvava e engrandecia o nome do Senhor. E eles fizeram o quê? Vamos ver isso que tem acontecido. E eles foram até Cristo. É isso a finalidade do Evangelho: levar as pessoas até Cristo, trazer salvação. Eu quero terminar falando uma coisa. A data do nascimento de Cristo, ela não existe exatamente o dia. Talvez até providência de Deus por isso. Porque isso é pessoal. Foi para aqueles 3 pastores. Foram para eles. Importante para eles ali. Eram as boas novas para todo o povo. Mas estava sendo primeiras para eles. A data de Jesus nascer é a data que eu vou até Ele. É a data onde eu encontrei Jesus. O dia que eu nasci de novo. O dia que eu encontrei o Cristo. O dia que eu fiz como esses 3 pastores. O dia da minha conversão. O dia da sua conversão. Jesus nasceu no dia em que eu aceitei Ele para a minha vida. Eu estava então fazendo Ele nascer na minha vida. Porque até então eu estava perdido. Até então Natal para mim era uma festa para mim comemorar, mas não é uma festa para mim comemorar, é uma festa para comemorar Cristo. Não é igual hoje o pessoal faz festa, né, com tudo que tipo de música, com tudo que é tipo de coisa. Não, é para comemorar Cristo. Então, mais importante do que o 25 de dezembro ou de qualquer outra data que alguém poderia colocar, é a data que Cristo nasceu para mim. A data que Ele nasceu para você. Qual foi a data que Ele nasceu no seu coração? Qual foi a data que você foi até Cristo? Qual foi a data que você passou então a adorar a Cristo? Qual foi a data que você encontrou o Salvador? Que você encontrou o menino? Então essa data é importante. Jesus nasceu. Eu o vi. Eu sei quem Ele é.
É essa a certeza, é essa a realidade de cada cristão e do Evangelho de Jesus. Jesus nasceu, é verdade. Ele nasceu para mim. Ele nasceu na minha vida. Ele nasceu quando eu entreguei a minha vida a Ele. A boa notícia do Evangelho me levou até o menino. E eu chegando, eu encontrei aquele que trouxe a paz entre mim e Deus. Agora eu posso andar com Deus. Agora eu posso glorificar a Deus. Agora eu posso ter certeza que os meus pecados estão perdoados, porque eu tenho um Salvador. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele é o nosso príncipe da paz. Amém, amado? Pense nisso. Feche teus olhos nessa hora. O pessoal do coral vem aqui na frente. Eles vão estar louvando ao Senhor. Mas você feche teus olhos por um instante. Amanhã já estão pensando no ano novo. Depois no carnaval. O Natal para muitos passa a ser apenas uma data comemorativa durante um calendário de um ano. Mas para mim é muito mais do que isso. Porque os anjos adoraram. Porque os magos, os 3 reis magos, e a palavra mago na Bíblia quer dizer sábio, e não mágico, não bruxo, quer dizer sábio. 3 reis sábios, 3 reis instruídos na ciência. Eles adoraram ao Senhor. Uma multidão de anjos adorou o Senhor. E todos aqueles que foram até o menino adoraram ao Senhor. Assim como Jesus um dia, assim como você um dia chegou até Jesus, ou Jesus chegou até você, não importa. E ele passou a ser adorado, e ele passou a ser exaltado, e ele passou a ser glorificado, e ele passou a ser a razão da nossa vida. Ele passou a ser o mediador, ele passou a ser o nosso intercessor, ele passou a ser o Cordeiro de Deus da nossa vida, que tirou o nosso pecado, aquele que morreu na cruz do Calvário para que eu tenha vida e vida eterna. Cristo nasceu na minha vida, Cristo nasceu na sua vida, e se ele ainda não nasceu, você não tem paz com Deus. E se você ainda não o adora, então você ainda não tem paz com Deus. Paulo, escrevendo a Timóteo diz: Deus quer que todos os homens se salvem, mas só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Neste dia em que o mundo comemora Jesus nasceu, talvez haja uma festa através da nossa adoração. Talvez haja uma festa também dos anjos, querendo glorificar a Deus também mais uma vez por esse dia. Eu não sei, mas a verdade é que cada dia que um pecador encontra Jesus e seus pecados são perdoados, há uma festa nos céus, porque nasceu Jesus naquela vida. Houve também uma multidão de anjos louvando a Deus no dia que eu encontrei Jesus Cristo. Houve uma multidão de anjos louvando a Deus quando você encontrou Jesus Cristo. Por isso, a data, a festa no céu, não tem uma data só, ela tem várias datas, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e ele é o nosso príncipe da paz. Então adore ao Senhor nesta noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu te entrego, a Deus querido, esses dízimos que são trazidos até a tua presença nas tuas mãos. Peço a tua bênção, ó Pai, sobre o teu filho, sobre a tua filha, ó Deus querido, para que a sua família sempre tenha, ó Pai querido, aquilo que é importante para a sua sobrevivência.
como diz a tua palavra, Senhor. Abençoa o teu servo, a tua serva. Senhor, eu te entrego a tua igreja nas tuas mãos. Pai, que eu peço a ti, leva-nos em paz, debaixo das tuas mãos poderosas. Senhor, dê-nos uma noite abençoada na tua presença, Pai. Uma semana próspera. Eu te entrego aqueles que estarão voltando de viagem. Pai, guarda, protege. Senhor, livra dos acidentes. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te entrego teus filhos nas tuas mãos e peço a tua bênção sobre toda a tua casa, ó Pai. Aqueles que não puderem estar aqui hoje, porque estão com familiares longe, que a tua bênção esteja sobre eles, com a volta, enfim, ó Pai, que a tua bênção seja sobre a tua igreja, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça, a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, a unção, a consolação do Espírito Santo, esteja sempre conosco neste local e com toda a igreja do Senhor em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. A igreja diz: amém. E o segredo da nossa vitória. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Tudo posso naquele que me fortalece, e o sangue de Jesus nos garante a vitória. Amém?